Lefi Eswede Ayaulela Mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Hoje quero falar sobre o surgimento de hematomas neurologicamente intelectual decorrente nessa lesão espiritual que nos deixa vulneráveis, pois identificamos essas marcas ou manchas comportamental atuantes nesse comportamento irracional que é afeto emocional e deixa o indivíduo vulnerável nesse zumbilismo do acúmulo de lembranças ruins que no campo espiritual chamamos de atuação espiritual demoníaca. O que nem sempre eu posso afirmar que clinicamente podem ser identificadas, pois psicologicamente podemos compreender alguns aspectos devido ao abalo do acúmulo emocional comportamental que achamos de atitudes irracionalizadamente, que é uma das imperatividades demoníacas atuante, pois no campo espiritual diz que o homem espiritual, ele discerne tudo automaticamente. Observa, às vezes nós, como pais, eu posso exemplificar assim, amaldiçoamos nossos filhos com palavras agressivas, degrinitivas. É aí a grande legalidade para a ação luciferiana tripsiológica, que são a manifestação da atuação, a manifestação e a possessão atuante. E a minha terapia psicológica, a recomendação é o que está no livro de Efésios 4:27, que diz: não deixe lugar ao diabo. Então você vai entender agora o que diz Pedro com a sua própria experiência, em 1 de Pedro 5:8, diz: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E é esse domínio tripsiológico que eu abordei, que são as ações, atuação, manifestação desse domínio da possessão atuante. Pois ainda a minha orientação psicológica espiritual são as que o apóstolo Paulo, no livro de Efésios, capítulo 6, do versículo 10 a 18, ele deixa essa recomendação nesse campo psicológico e espiritual, que nos diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e contra potestade, contra príncipe das trevas dos séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Porquanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dias maus, e havendo feito tudo isso, fica firme. Por quê? Pois ficar firme, estar firme, permanecer firme, é tendo cingido os nossos lombos, vossos lombos, com a verdade e a vestidura da couraça da justiça, calçando, sim, os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, esse imunizante, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, os ataques psicológicos. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo em oração e súplica, no Espírito. E nisso, com toda a perseverança e súplica, não só dentro dos nossos interesses, mas por todos que possam
que podem estar abalados e necessitando de ajuda. Eu vou te esclarecer um ponto aqui e depois eu vou estar te orientando. O porquê é ser tardio no falar e rápido no pensar. É a força do seu poder que nos fortalece e ficamos firmes atuantes contra a hostilidade, conforme nós lemos, que são as lutas espirituais que podem deixar hematomas nesse campo espiritual, intelectual, social, familiar, porque a realidade não é luta contra a carne nem contra a sangue, sim contra as hostes espirituais da maldade, que são os principados e potestades. E isso é celestialmente o nosso dever de estar revestido da armadura de Deus para nessa defesa, tendo esse capacete e a espada, o escudo, a vestimenta da armadura, dessa proteção. Por quê? Pois existe teoria, sempre eu falo disso, conhecimento e a prática. E a indagação e a desconfiança são imunidade contra a fé. Por que eu falei dessa atuação, manifestação e possessão? Você vai me entender quando lermos aqui no capítulo 9 de Marcos, do versículo 14 a 29, que nos dá um exemplo para nós termos discernimento de espírito, que são as atitudes nessas marcas hematômicas, psicologicamente, como eu falei, nesse campo social, intelectual, familiar, que são reflexos nesse comportamento humano. Então nós vamos ler aqui esse capítulo e você vai entender dentro dessa condição agora também para essa orientação. E diz aqui: e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor uma grande multidão, e alguns cristãos disputavam com ele. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantado, e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: o que é que discuti com eles? Um da multidão, respondendo, disse: mestre, trouxe meu filho, que tem um espírito mudo, e este aonde o apanha escuma, e range os dentes, e vai sacudindo, e disse aos teus discípulos que expulsassem, e não puderam. E ele respondeu, disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-no. E trouxeram. Enquanto ele viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, removia, escumando. E perguntou o pai dele: quanto tempo há que sucede isso? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas, se tu puderes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. É o que está no livro de Lucas 1, 37. Para Deus nada é impossível. E logo o pai do menino, chorando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. É o que diz que a fé é o firme fundamento de coisas que não se veem, a convicção, a certeza daquilo que se aguardamos. Como diz Hebreus no capítulo 11, importa que os que se aproximam de Deus tenham fé, para ser galardoador daquele que pode nos abençoar, para receber o benefício, não só no campo
desse aspecto físico, mais psicológico, nesse campo intelectual, espiritual, social, né? E Jesus, vendo a multidão que concorria, repreendeu o espírito e dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saia deles e não entre neles mais. E ele, chamando, gritando com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira de que muitos diziam: ele está morto. Mas Jesus o tomou pela mão e o ergueu, e ele o levantou. E quando entrou em sua casa com seus discípulos, lhes perguntaram: por quê não pudemos expulsar? E ele disse: esta casta não pode sair com alguma coisa senão com oração e jejum. A casta aí significa, né, a categoria, o tipo de classe, espécie e a marca, conforme eu falei, que é dentro dessa condição da manifestação, da atuação, manifestação e a possessão, conforme eu abordei. E é o que é o resultado do que vimos dentro desse trauma e esses hematomas neurologicamente, que era essa lesão espiritual. E como eu abordei o dom de discernimento, não era só o demônio mudo, mas surdo. E a autoridade foi: sai dele e não retorne mais. Mas que você possa entender que ter discernimento é necessário para certos procedimentos, que nem tudo está no nosso controle, no nosso conhecimento. É necessário termos a orientação espiritual, psicológica, para podermos agir, não irracionalizadamente ou emocionalmente, mas conscientemente. Mas que fique essa mensagem intelectual, espiritual e objetiva para o seu procedimento e comportamento, para ajudar aquele que precisa da sua ajuda. É por isso que eu afirmo que Lef é suede ayaulela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Ficam todos na paz.